Fala aí, amiguinhos, tudo tranquilo? Bom, dando sequência à nossa revisão de termologia, né, do primeiro semestre, então agora eu faço alguns problemas envolvendo termometria e dilatação, das 3 primeiras listas que eu postei para vocês, tá bom? Então pega lá a listinha, se tiver alguma dúvida, é só pedir que eu resolva aqui, tá joia? Um abraço para vocês, bons estudos! Bom, pessoal, então exercício 6 da primeira lista da revisão de termometria, um dos casos mais cobrados, né? Escalas termométricas. Vamos lá. Um estudante de física resolveu criar uma nova escala termométrica que se chamou escala nova, ou simplesmente escala N. Para isso, o estudante usou os pontos fixos de referência da água, fusão do gelo 0 graus Celsius, correspondendo a 25 graus N, e o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, correspondendo ao máximo de 175 graus N, de sua escala, que era dividida em 100 partes iguais. Dessa forma, uma temperatura de 55 graus na escala N corresponde na Celsius qual valor? Bom, pessoal, então é um clássico exercício de termometria que você deve fazer, então, aquela interpolação entre os valores. Vamos pensar aqui em 2 termômetros, um graduado na escala N, outro na escala Celsius, comparando os pontos fixos. 0 graus Celsius, ponto do gelo, a 25 graus N, 100 graus Celsius, ponto do vapor, a 175 graus N. Valores intermediários que nós criamos para montar a interpolação, θN, θC. Bom, então nós sabemos que esse intervalo, θN menos 25, é proporcional a esse intervalo de cá, θC menos 0. Assim como esse intervalo maior, 175 menos 25, é proporcional a esse maior, 100 menos 0. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui a regrinha, ó. θN menos 25, dividido por 175 menos 25. Beleza. Isso é igual a θC menos 0 sobre 100 menos 0. Pronto, é só desenvolver. Você tem aqui a relação entre as duas escalas. Como o exercício pede qual é o valor de 55 graus N, no lugar de θN, coloca-se o 55 e resolve o cálculo. Basta resolver a continha, você vai descobrir que a temperatura é 20 graus Celsius, resposta letra B. Tranquilo? Bem de boa, né? Mas é um exercício importante para a revisão. Exercício 9, talvez o mais difícil, recente, caiu no vestibular da Unesp. Diz o seguinte: para testar os conhecimentos de termofísica de seus alunos, o professor propõe um exercício de calorimetria, no qual são misturados 100 gramas de água líquida a 20 graus Celsius com 200 gramas de uma liga metálica a 75 graus Celsius. O professor informa que o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius e o da liga é 0,1 caloria, veja bem, ó, grama por grau X, onde X é uma escala arbitrária de temperatura, cuja relação com a escala Celsius está representada no gráfico. Bom, obtenha a equação de conversão entre as escalas X e Celsius e, considerando que a mistura seja feita dentro de um calorímetro ideal, calcule a temperatura final da mistura na escala Celsius depois do equilíbrio térmico. Então, são 2 perguntas. Bom, a primeira parte do exercício, vamos fazer aqui aquela interpolação entre os valores da escala X com a escala Celsius. Aqui nós temos o seguinte, veja, 25 graus X corresponde então a 0 graus Celsius. Está aqui na parte mais baixa do termômetro. E nós podemos usar esse par ordenado, que 85 graus X corresponde a 10 graus Celsius. Muito bem, vamos criar aqui os valores intermediários para a gente fazer a interpolação. Então, como é que fica? Fiz aqui embaixo, ó. θx menos 25 dividido por 85 menos 25. Isso é igual a θc menos 0 dividido por 100 menos 0. Tranquilo. Pessoal, fazendo a continha e isolando o θx, veja que aqui embaixo dá 60, multiplica cruzado, vai ficar 60 θc dividido por 10, ou seja, 6 θc. E esse menos 25 passa para o lado de lá. Então, essa é a primeira parte da resolução. Então, quando ele pede a equação de conversão entre as escalas, essa é a resposta. Agora vem a parte mais difícil, porque você precisa achar a temperatura de equilíbrio térmico. Você vai fazer agora, lá na calorimetria, o seguinte: calor recebido mais o calor cedido é igual a 0. E nós, para isso, precisamos usar a equação. Calor é igual a mc delta θ. Muito bem.
Só que o calor específico os dois, né, estão em unidades diferentes. Aqui usa graus Celsius e aqui usa grau X. Então, você tem que equilibrar as unidades primeiro. Vamos trocar essa unidade aqui, ó. Vamos colocar aqui graus Celsius. Mas como que a gente faz isso? Olha só. Percebemos que nas escalas, a variação de 10 graus Celsius, de 0 a 10, corresponde a uma variação de 60 graus X. Veja, de 25 a 85. Então, a cada 1 grau Celsius de variação de temperatura, ocorre uma variação correspondente de 6 graus X. Isso deve ser observado aqui nos termômetros. Então, vamos pensar aqui no calor específico. Eu preciso, para aquecer cada grama dessa liga, eu preciso fornecer 0,1 caloria para aumentar a temperatura em 1 grau X. Ora, então, se equivale a 0,1 caloria para 1 grau X, eu preciso de 0,6 calorias para que a temperatura aumente 6 vezes mais, 6 graus X. Muito bem. Então, nós podemos usar o seguinte. Eu preciso de 0,6 calorias para aquecê-lo de 6 graus X. Mas 6 graus X corresponde a 1 grau Celsius de variação. Então, eu preciso de 0,6 calorias para aquecer 1 grama e promover a temperatura de 1 grau Celsius. Logo, o calor específico da liga ele é 0,1 caloria por grama grau X, ou ele é 0,6 caloria grama grau Celsius. Pessoal, esse é o raciocínio mais difícil dessa questão. Tranquilo? Agora a gente pode usar a calorimetria. Calor recebido mais o calor cedido é igual a zero. Quem vai receber calor? Vamos lembrar dos valores aqui, ó. A água está a 20 graus Celsius, vai ser misturado com a liga que está a 75, num recipiente isolado. Então, só há troca de calor entre eles. O recipiente não participa. Então, quem vai receber calor é a água, um calor sensível, mc delta θ. Quem vai ceder calor? A liga. Substituindo os valores 100 gramas de água, calor específico 1, variação de temperatura final menos a inicial, mais a massa da liga 200 gramas, e esse aqui, então, é a parte mais difícil. Se você coloca 0,1, você está misturando unidades, ó. Então, essa relação é muito importante para você perceber que o calor específico da liga em graus Celsius, né, é 0,6. A variação da temperatura final menos a inicial, agora é só conta, né? Fiz aqui a distributiva, ajeitei o cálculo e descubro uma temperatura final de 50 graus Celsius. Tá joia? Exercício de vestibular, questão discursiva da prova da Unesp. Beleza? Vamos fazer agora, pessoal, lista número 2 da revisão, exercício de dilatação térmica. Exercício 4 da lista. O gráfico mostra a variação da área lateral de um cilindro metálico em função da temperatura, quando submetido a uma fonte de calor constante, o coeficiente de dilatação volumétrica médio do material. Muito bem, então aqui nós temos um gráfico que mostra a variação da área. Veja que nós temos uma área inicial de 5,00 e após um aquecimento, uma variação de temperatura equivalente a 100 graus Celsius, a área final é 5,06. Com esses dados, a gente consegue descobrir o coeficiente de dilatação superficial, já que trata-se de variação de área. Então, a variação da área é a área zero, vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes delta θ. Muito bem, qual foi a dilatação? Qual foi a variação da área? 5,06 menos 5, dá 0,06 ou 6 vezes 10 a menos 2. Área inicial 5, beta é o que nós vamos descobrir, e delta θ 100 graus Celsius, de 10 a 110. Sempre importante usar notação científica nas aulas de dilatação, os valores são muito pequenos, né? Então, beta, 6 vezes 10 a menos 2, dividido por 5 vezes 10 ao quadrado. 6 dividido por 5, 1,2, passa esse 10 ao quadrado para cima, vezes 10 a menos 4. Muito bem, não foi isso que ele pediu, né? Mas com beta, nós descobrimos alfa, que é o coeficiente da dilatação linear. Lembra que beta equivale a 2 alfa. Bom, então o alfa é o beta dividido por 2. Esse número dividido por 2, 0,6 vezes 10 à quarta.
E ele quer o gama, coeficiente de dilatação volumétrico. O gama equivale a 3 vezes alfa. Então, o gama é 3 vezes esse valor, 0,6 vezes 10 a menos 4. E, por fim, 1,8 vezes 10 a menos 4. Essa seria a resposta coerente com notação científica, né? Aqui na alternativa ele mudou um pouquinho, né? Multiplicou aqui por 100, né? Então, ao multiplicar aqui por 100, divide aqui por 100. Então, a vírgula andou para a direita 2 casas, né? Então, diminui aqui em cima 2 unidades. Então, a resposta final, 180 vezes 10 a menos 6, portanto, letra C. Legal, pessoal? Um exercício não é difícil, mas tem um índice de erro grande, né? Por causa dos valores aqui da relação entre os coeficientes. Vamos fazer mais um. Agora o exercício 7, ó, vestibular da Faculdade de Medicina de Rio Preto, 2018. Vamos lá. 2 cilindros retos idênticos, um de cobre, que tem esse coeficiente de dilatação, e outro de ferro, que tem um coeficiente de dilatação um pouco menor, tem a 0 graus Celsius, volumes iguais a 8 vezes 10 ao quadrado centímetro cúbico, e diâmetros das bases iguais a 10 centímetros. Letra A. Determina o aumento do volume do cilindro de ferro em centímetro cúbico quando a temperatura varia de 0 para 100 graus Celsius. Bom, pessoal, essa primeira pergunta ela é fácil, é direto. Ó, veja, a variação do volume é o volume inicial vezes o gama do material vezes o delta θ. Lembra, pessoal, que esse gama é 3 vezes o alfa. O coeficiente de dilatação linear vale 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, como aqui nós precisamos do gama, o volumétrico, multiplica o alfa por 3. Então, vezes 3 aqui, 3,6 vezes 10 a menos 5. A variação de temperatura de 0 a 100, 100. Muito bem, fazendo a continha, isso vai dar 28,8 vezes 10 a menos 1. Repare, ó, 10 ao quadrado, vezes 10 ao quadrado, com 10 a menos 5. Bom, a gente pode passar a vírgula para a esquerda, soma um dígito aqui, vai ficar 10 elevado a 0, né? Vai sumir a potência. Então, 2,88 centímetros cúbicos. Essa é a dilatação, o aumento, né, do volume do cilindro de ferro. Então, a primeira pergunta é bem tranquila. Agora, a letra B. A qual temperatura em graus Celsius a diferença entre as medidas dos diâmetros dos dois cilindros será 2 vezes 10 a menos 3 centímetros? Bom, qual desses materiais dilatam mais? Veja, o coeficiente de dilatação linear do cobre é maior do que o do ferro. Então, o cobre dilata mais. Então, o diâmetro do cobre vai chegar um momento que vai ser esse valor de comprimento maior do que o do ferro. Então, basta escrevermos o seguinte, veja. A variação da dilatação do cobre menos a dilatação do ferro tem que dar uma diferença de 2 vezes 10 a menos 3. O cobre vai dilatar mais, ele quer saber a qual temperatura que vai ter essa diferença. Os dois vão dilatar, mas o cobre vai dilatar esse valor a mais, né, que vai resultar essa diferença entre eles. Qual é a equação da dilatação linear? L0 vezes o alfa vezes o delta θ. Coloquei aqui a expressão para os dois. Como o L0 é o mesmo, eles têm diâmetros iguais, e a variação da temperatura também vai ser a mesma, coloquei em evidência. Assim, a gente pode colocar o alfa do cobre menos o alfa do ferro, fazer uma conta mais rápida. Veja que a diferença dos alfas, 1,7 menos 1,2, a potência é a mesma, é 0,5. Então, o L0, qual é o comprimento inicial, o diâmetro inicial? 10 centímetros. Muito bem. A variação de temperatura é o que eu vou descobrir. Bom, aqui vai ser, então, a diferença entre os alfas e 2 vezes 10 a menos 3, que é a diferença dos comprimentos. O resto é só continha. Fazendo a continha, eu descubro 40 graus Celsius. Como ele quer a temperatura final, lembra que você achou a variação. A variação é final menos a inicial. Mas a inicial é 0, né? Ele fala que a inicial aqui é 0, 0 graus Celsius. Corta o θ 0, portanto, a temperatura final realmente 40 graus Celsius. Tranquilo, né? Você vê um exercício recente de um vestibular importante e você vê que é um exercício bem tranquilo de fazer, né? Vamos fazer, então, o último problema. Escolhi agora, pessoal, o exercício 7 da lista número 3, a lista de dilatação de líquidos, né? Que muita gente tem um pouquinho de dificuldade.
Esse aqui é bem abrangente para a gente lembrar vários assuntos. Um recipiente cúbico de zinco, cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 25 vezes 10 a menos 6, tem lado 20 centímetros a temperatura de 20 graus Celsius. Nessa temperatura, ele é preenchido completamente com mercúrio, de coeficiente de dilatação 180 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O sistema é elevado, então, à temperatura final de 120 graus Celsius. Julgue os itens. Vamos lá. O coeficiente de dilatação superficial, aliás, coeficiente de dilatação da superfície lateral do cubo, é 50 vezes 10 a menos 6. Bom, pessoal, então ele quer saber o coeficiente de dilatação da superfície, né? Ele quer saber o beta. E o beta equivale a 2 vezes alfa. Então, se o alfa é 25, então o beta, o dobro, 50 vezes 10 a menos 6. Então, essa frase bem simples, né? Correto. Número 2. A dilatação apresentada pelo lado do cubo é 20 centímetros. Nossa, o cubo tem um lado de 20 centímetros. Será que ele vai dilatar mais 20? Vai ficar o dobro do tamanho? De cara, você já vê que isso aqui é exagerado, né? Mas vamos fazer a conta. Qual é a dilatação do lado? É um comprimento, então é dilatação linear. Então, L0 vezes alfa vezes delta θ. O L0 vale 20 centímetros, o alfa 25 vezes 10 a menos 6, vezes 100, né? Que é a variação de temperatura, que é de 20 a 120. Fazendo a continha, dá 5 vezes 10 a menos 2 centímetros, né? Então, isso aqui é muito pequenininho, dá meio milímetro. Então, esse item está errado. A dilatação apresentada pelo recipiente é 20 centímetros cúbicos. Vamos lá. Agora é a dilatação volumétrica. Ó. Mas qual é o volume inicial do recipiente? Ele fala que é um recipiente cúbico. Então, o volume é a aresta ao cubo, a multiplicação das suas dimensões, 20 vezes 20 vezes 20, vai dar 8 vezes 10 a terceira, 8.000 centímetros cúbicos. Então, agora a gente joga na equação. ΔV do recipiente é o V0, vezes o gama do recipiente, vezes o Δθ. Veja bem que o gama do recipiente é 3 vezes o seu alfa. Cuidado com essa relação dos coeficientes. Substituindo os valores, o V0, 8 vezes 10 a terceira, 3 vezes alfa, que é 25 vezes 10 a menos 6, vezes 100 da variação da temperatura. Pessoal, fazendo o cálculo, sobra 6 vezes 10 a primeira, ou 60 centímetros cúbicos. O item 3, então, também está errado. Qual é a dilatação do mercúrio? A dilatação do mercúrio joga na equação do ΔV dele. V0, gama do mercúrio vezes Δθ. Veja como é que o coeficiente de dilatação do líquido é maior que o dos sólidos. Ó. Então, vai ocorrer aqui uma dilatação bem maior. 8.000 é o volume inicial, porque o líquido estava preenchendo totalmente o recipiente. Ó. Informação importante. O gama, 180 vezes 10 a menos 6, vezes 100 da variação da temperatura. Fazendo a continha, isso dá 144 centímetros cúbicos. Esse item está correto. Agora, se o recipiente dilata 60 e o líquido dilata 144, o que acontece? Ocorre um derramamento, né? Que é a última pergunta. De quanto? Ora, o que derrama, nós chamamos de ΔV aparente. Então, é só subtrair 144 de 60. E, portanto, vai ocorrer um derramamento de 84 centímetros cúbicos, que representa a nossa dilatação, o ΔV aparente. Tranquilo? Esse item fica equivocado. Pois muito bem, então eu resolvi alguns que são problemas importantes, mas estou à disposição de vocês. Quando precisarem de mais exercícios, é só pedir. Tá joia? Um abraço para vocês, bons estudos!